Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Quer Ler Comigo. Aqui é um espaço para a gente trocar muita informação sobre os livros e atualizar sempre a nossa estante. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu já comprei faz muito tempo, mas que eu nunca consegui terminar de ler. Eu confesso que eu já tinha começado e parado de ler esse livro pelo menos umas 3 vezes. E no começo eu sempre achei ele bastante maçante, principalmente até a página 50, 60, e eu nunca consegui dar continuidade na leitura. Mas dessa vez eu me obriguei a terminar essa leitura e eu posso dizer para vocês que eu finalmente consegui entender e gostar do livro. Hoje nós vamos falar sobre Morte Súbita. Esse livro é da mesma autora da premiada série de livros do Harry Potter. Eu confesso que no começo eu achei a escrita dela bem maçante, principalmente até a página 80, por volta da página 80, 90. Ela tem uma maneira de escrever muito detalhada. Eu imagino que na série do Harry Potter isso deve fazer muita diferença, afinal de contas é um mundo novo, um mundo em que ninguém nunca viveu. Então faz sentido que ela descreva com muitos detalhes, com muita precisão, tanto o ambiente quanto os personagens. Mas esse livro é sobre a vida real. Eu não consigo entender muito bem o porquê que ela demanda tanto tempo descrevendo tão precisamente lugares e passagens e personagens. Mas qual que é a sacada muito bacana desse livro? Ela tem uma história que não necessariamente é sobre a morte súbita de uma pessoa. A história se passa num pequeno distrito lá em Londres. E o Barry, que é a pessoa que morre, né, que tem a morte súbita, ele é um conselheiro do distrito. E ele tem muitos amigos, ele é uma pessoa muito querida e ao mesmo tempo muito odiada. Contando a história com base nesses amores e ódios, né, que envolvem o Barry. Ele tem 4 filhos, uma esposa, uma vida aparentemente muito boa, muito feliz. E ele é uma pessoa muito dedicada à comunidade. Quando o Barry morre, essa cadeira fica vaga. As pessoas começam a se questionar, primeiro, sobre as próprias vidas, né? Com base nessa morte tão repentina dele. E como que essa cadeira vai ser ocupada? Quem vai ocupar essa cadeira? A história, ela tem muitos personagens. Contei pelo menos 16 com relevância para a gente poder pontuar aqui nessa resenha. Então essas pessoas todas, elas têm algum tipo de envolvimento com o Barry. Então tem algumas pessoas que fazem parte do conselho junto com ele, que são amigos pessoais. Tem algumas pessoas que são alunas da escola onde o Barry fazia um trabalho voluntário. Tem pessoas que são a própria família do Barry. Tem pessoas que não tem nada a ver com o Barry, que acabam sendo envolvidas na história, mas que tem uma relação, no final das contas, com os demais, né, com os outros que estão envolvidos com Barry. Para mim, é uma história bastante complexa. Eu diria que emocionalmente ela é uma história até muito carregada. Ela traz uma divisão de mundos muito específica. Existem pessoas que vivem muito bem naquele distrito e existem pessoas que vivem muito mal, assim como em qualquer lugar. A história toda, ela se baseia em como o Barry se dedicava a esse distrito e o quanto ele queria que um bairro continuasse permanecendo a esse distrito. A cidade, as pessoas mais conservadoras, as pessoas mais antigas daquela região não gostavam desse bairro porque ele era um bairro de classe baixa e as pessoas que viviam lá viviam basicamente sustentadas pelo governo, vamos dizer assim. Então essas pessoas, muitas delas não trabalhavam, muitas delas não tinham fonte de renda e elas viviam do aporte que o governo fazia para elas. E qual que é a grande sacada? O Barry saiu desse bairro e ele venceu na vida, ele se tornou uma pessoa influente, ele se tornou uma pessoa querida, ele se tornou uma pessoa que conseguia prover a si próprio e a sua família, e ele queria ser um exemplo para as pessoas daquele bairro, principalmente para uma garota que ele tinha um carinho especial pela situação de vida dela mesmo, que se chama Krista. Uma garota que vem de uma infância extremamente triste, uma história pesada.
E ela é acolhida pelo Barry nesse projeto que ele tem, né, na escola onde ela acaba estudando por fazer parte do distrito. A história dela acaba sendo, para mim, a mais triste de todas dentro do livro, né? Eu confesso que no decorrer do livro a gente acaba ficando com um pouco de raiva e às vezes a gente fica com um pouco de é, pena e às vezes a gente sente empatia e às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E quando o livro vai se desenrolando, quando a história vai se desenrolando, você percebe que são histórias comuns, é uma vida normal e que ela vai acontecendo diante dos seus olhos, né, conforme você vai lendo. O mais legal do livro para mim é a conexão que os jovens têm dentro da história. Ele tem muitos personagens, como eu disse, mas alguns personagens, ao meu ver, se destacam por tudo que eles passam dentro da história e como isso vai envolvendo Barry. Então nós temos a própria Crystal, que é uma garota que teve uma infância muito triste, tem uma vida muito sofrida. A mãe dela é viciada, ela tem outros irmãos que foram tirados da mãe ainda muito cedo, antes mesmo dela nascer, então irmãos com os quais ela não tem contato. Mas ela tem um irmão mais novo, acaba sendo praticamente um filho dela, porque por conta da situação de vida da mãe dela, ela acaba cuidando dessa criança, né? Com ela, nós temos outros adolescentes que são bastante relevantes na história. Então, nós temos o Andrew, por exemplo, que é um rapaz, um jovem, que estuda na mesma escola que a Crystal já desde sempre, e que tem um pai extremamente abusivo emocionalmente, bate na mãe dele. E aí ele tem um rancor, um ódio do próprio pai, e isso faz com que ele se envolva em determinadas situações por conta desse ódio que ele carrega do próprio pai. Tem um amigo dele, o Bola, que na verdade tem uma história de vida muito simples e a gente não consegue entender porque que aquele garoto é tão revoltado com algumas situações, até com o próprio pai, com a própria mãe. E no decorrer, né, das histórias que a autora vai contando sobre a vida dele, a gente consegue entender um pouco. Tem a Gaia que veio de uma cidade muito maior do que aonde ela tá morando agora, porque a mãe dela, que é assistente social, veio trabalhar nesse pequeno distrito por conta de um amor que ela tá achando que ela tá vivendo, mas na realidade só ela vive esse amor, né? O outro companheiro dela não tá na mesma pegada que ela, vamos dizer assim. Então essas histórias desses jovens, elas se misturam. Tem também a filha da médica, que tem uma história bastante triste também, emocionalmente. Ela não é compreendida pelos pais, principalmente pela mãe. Ela tem impulsos acabam fazendo com que ela própria se machuque. Então, essas histórias todas, né, elas são de uma sensibilidade da autora que é emocionante. O livro, ele é dividido no começo pelos dias. Nós temos o domingo, que é quando acontece a morte do Barry, que é logo no primeiro capítulo, é a primeira coisa que acontece. E aí, em seguida, nós temos a segunda, a terça, a quarta. E aí, logo no começo do livro, o livro se divide basicamente em alguns dias da semana. Quando a gente vai lá para a parte 2, ele para de se dividir por dias e ele se divide em capítulos. E cada capítulo é como se a autora contasse a história do ponto de vista de alguém. Ela tá contando o que o Andrew tá sentindo sob o ponto de vista do Andrew. Ela tá contando o que a Crystal tá sentindo pelo ponto de vista da Crystal. E isso acontece com todos os personagens que tem dentro do livro. O final do livro é muito triste, no meu ponto de vista. É muito realista, né? Mas ele é muito triste. Você, com o passar da história, começa a torcer pelos personagens, você começa a acreditar no que pode acontecer, em como a morte do Barry vai transformar a vida das pessoas, e no final, não. É só um monte de histórias tristes que se envolvem e que vão envolvendo rancor e vão envolvendo um sentimento ruim das pessoas e vai aflorando, né, nelas o que tem de pior ao invés do que tem de melhor. E aí o final do livro traz uma história muito triste, uma morte, a lenda do Barry, duas mortes, na verdade, a lenda do Barry, e que acabaram comigo. Eu, na verdade, esperava um final mais feliz.
E infelizmente eu não tive isso. Mas eu entendo que é um livro muito realista, ele é um livro bastante contemporâneo. Apesar de eu achar a escrita da autora um pouco maçante, como eu disse, e também um pouco complexa, né? O jogo de palavras que ela usa, o vocabulário que ela tem é um vocabulário mais fino. Quando você passa lá da página 80, 90, você percebe que a história é realmente intrigante, ela é interessante, ela é envolvente. E aí você tem essa vontade de chegar até o final. Mas eu não acho que é o tipo de livro para sua primeira leitura, vamos dizer assim, né? Ele é um livro longo, ele é um livro complexo emocionalmente, ele é um livro que muitas vezes traz gatilhos, ele é um livro pesado, então eu não recomendo para todas as pessoas, não, tá? Se você tem sensibilidade a assuntos particularmente pesados, vamos dizer assim, eu não leria esse livro. Ele traz cenas de abuso físico e psicológico, ele traz cenas de abuso sexual, uso de drogas. Particularmente, eu acho um livro que não é para qualquer pessoa, mas ele é um livro que traz muitas histórias de vida bastante surpreendentes e que eu acho que realmente vale muito a pena, né, a leitura. É um livro longo, tem 500 páginas, mas é um livro bastante interessante. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa resenha, deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e um beijo, até a próxima. Tchau!